Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 5. Nesse dia de ceia, nós normalmente não tiramos as crianças para o culto infantil, porque eu acho muito importante que a criança possa acompanhar o culto de ceia, para que ela possa ver como que isso acontece, para ela poder ver também a importância que nós damos a esse dia. Então a criança participa conosco. Eu queria pedir para alguém, vou pedir para a Cris, que está mais perto ali do microfone, para que as pessoas de casa também possam assistir. Leia para nós Mateus capítulo 5, versículo 23 e o versículo 24. E os irmãos acompanhem aí, se puder colocar aqui. Está ali já? Então tá bom. Eu sei que eu estou na frente, mas dá para você dar uma olhada aí. Pode ler. Portanto, se você estiver ofertando no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois, volte e ofereça a sua oferta a Deus. Depois volte e faça o quê? Ofereça a sua oferta a Deus. Ofereça a sua oferta a Deus. Eu gosto de dizer que, para mim, todo culto de ceia é o culto de perdão. Não porque o perdão só possa acontecer no culto de ceia, mas no mínimo no culto de ceia a gente tem que refletir sobre o tema. Quando você olha para esse texto, você vai ver algo profundamente surpreendente aqui. Algo surpreendente. Porque Jesus, ele está falando aqui sobre adoração. Ele está falando sobre alguém que deseja agradar a Deus. Você lê o texto, você vai ver isso. Ele vai falar de alguém aqui nesse texto que saiu de casa, que levantou, no nosso caso, domingo de manhã, saiu de casa, preparou a sua oferta, porque tem irmãos que preparam no seu envelope, né, o seu dízimo. Hoje com o Pix a gente vai perdendo um pouco isso, mas preparou a sua oferta, caminhou até Jerusalém, onde estava o templo, chegou no lugar mais sagrado da fé judaica, que era o templo, e quando você olha aqui para esse texto, parece que está tudo correto. Parece aqui que é algo espiritual. Quando você olha para esse relato aqui, é tudo espiritual, é tudo digno, está tudo certo aqui. Mas justamente no momento em que esse homem aqui, ele está diante do altar, Jesus, ele interrompe a cena. Está tudo certo. É como se Jesus estivesse dizendo aqui para essa pessoa: para um pouquinho aí. Antes de você continuar, tem algo aqui mais importante do que a oferta que você trouxe. Jesus, ele interrompe um ato de culto, ele interrompe um ato de adoração que parece que está tudo certo. E Jesus, ele interrompe isso e fala: olha, tem alguma coisa que você tem que resolver antes de entregar a tua oferta. Eu imagino que isso aqui deve ter causado nesse povo um espanto aqui. Porque afinal o altar era o lugar mais sagrado da fé de Israel. E a oferta que ele estava trazendo era uma ordenança de Deus. E não está tudo certo aqui? Tem o templo, tem o altar, tem uma pessoa disposta a ofertar, disposta a adorar, disposta a cuidar. E Jesus fala: para aí, tem coisa errada nesse negócio. Jesus, ele declara que existe algo que Deus deseja ver muito antes do sacrifício. Tem coisas que Jesus, ele espera em ver em você, espera em ver em mim, muito antes do sacrifício, muito antes da oferta, muito antes dos atos de culto. Então ele interrompe aqui, e Jesus fala: eu preciso de um coração reconciliado. É isso que ele vai falar aqui. E essa passagem aqui, ela revela uma das maiores diferenças entre religião e entre evangelho. Essa passagem vai lembrar isso para a gente. Porque a religião, ela pergunta se nós cumprimos o ritual, né?
A religião pergunta isso: você tem participado dos cultos de ceia? Você tem cumprido as ordenanças de Jesus? A religião pergunta: você está entregando o teu dízimo? A religião vai perguntar essas coisas. Mas Jesus, quando ele para essa cena, ele está falando que existe algo muito mais importante. Ele vai perguntar onde e como que estão os teus relacionamentos. Como que estão os relacionamentos que você tem com os seus amigos, no seu trabalho, na sua família? Como que estão essas coisas? Porque a religião, ela mede, e você sabe disso, a religião, ela mede a espiritualidade por aquilo que nós fazemos diante do altar. A religião mede isso, né? Se nós tivéssemos como lá no passado, aqueles que são batistas há mais tempo, sabe que lá no passado tinha um costume de que existia um calendário feito pela Junta de Publicações dos Batistas, chamada JUEP, alguns conheceram, e eles então criaram um cartaz, que estava lá escrito os dízimos das pessoas. E esse cartazinho ficava lá na porta, e estava lá escrito assim, ó: a Bruna entregou 50 mil reais de dízimo. Amém, Bruna? Aleluia. Recebe? E estava lá. E aí depois isso mudou, aí era um envelope, né? É um envelope que tinha lá janeiro, fevereiro, março, abril. E aí a Alice entregava lá, em janeiro ela entregou 60 mil de dízimo. Escrevia o tesoureiro ali, assinava e entregava, botava um envelopezinho lá num cartaz, e as pessoas passavam, davam uma olhadinha para ver quanto que o fulano está dando de dízimo. A religião, ela mede a espiritualidade por isso. Por quanto que nós entregamos de dízimo, por quantas vezes nós estamos na igreja, se nós cantamos, se nós pregamos, se nós evangelizamos, a religião mede isso. Mas Jesus, ele mede a espiritualidade por aquilo que nós fazemos fora desse ambiente do altar. É por isso que esse texto aqui, ele é tão apropriado para um culto de ceia. Porque a ceia não é apenas um momento que nós olhamos para a cruz. A ceia é um momento que a gente olha para dentro de nós mesmos. Para dentro de nós, para aquilo que nós somos, para aquilo que nós somos, às vezes, quando ninguém está nos olhando. Para as coisas que nós fazemos quando ninguém nos vê. Então a ceia é isso. E depois ela faz com que a gente olhe para os lados. Como que eu estou com os meus relacionamentos. Porque a mesa de Cristo, ela nunca separa aquilo que a cruz uniu. A mesa de Jesus, ela não separa aquilo que a cruz uniu. Então, quem foi reconciliado com Deus, não pode viver a espiritualidade eclesiástica somente. Eu estou na igreja todos os cultos, se tiver culto na quinta eu venho, se tiver culto na sexta eu venho, se tiver no domingo, se tiver pequeno grupo, se tiver outros encontros, eu estou sempre lá, mas eu não consigo tolerar aquela pessoa. Eu não consigo conviver com aquela pessoa, porque afinal de contas, Jesus não disse que eu tenho que me dar bem com todo mundo. Hoje eu quero provar para você que sim. Primeira coisa que a gente aprende aqui, está bem no início do versículo 23. Quando ele fala assim, ó: se pois ao trazeres a tua oferta, olha o que ele está dizendo, se pois ao trazeres a tua oferta, Deus vê aquilo que ninguém vê. Porque Deus vê o nosso coração. Deus vê o coração daquele que adora. E Jesus aqui, ele começa descrevendo alguém que faz tudo certo. Ele está descrevendo isso aqui. Alguém que faz tudo certo. Ele está indo no altar. Ele está obedecendo a lei. Ele está aqui oferecendo aquilo que Deus havia ordenado. E não existe nenhum erro aparente aqui. Ele está certinho. ISO 9001, não sei se existe isso ainda, antigamente existia, né? ISO 9001, está certinho. Então, se alguém observa essa cena, provavelmente ia dizer assim: esse cara aí é espiritual. Esse cara aí, eu preciso andar do lado dele, porque ele é espiritual. Olha só, ele está indo para a igreja. Ele está indo, ele está levando oferta, ele está indo adorar o Senhor, ele está indo, que antigamente andávamos com a Bíblia debaixo do braço, paletó, gravata, ele está indo para a igreja, esse homem espiritual. Nós olhamos para as pessoas e vemos aquilo que fazem diante do altar, mas aí Jesus, ele olha além das nossas aparências, porque um dos temas centrais do Sermão do Monte é esse aqui. Enquanto os homens olham para os gestos, para aquilo que a gente pode ver,
Deus examina aquilo que ninguém consegue enxergar. Deus olha para mim e Ele vê ao meu interior. Porque o reino de Deus, meus irmãos, o reino de Deus nunca começa pelas mãos. O reino de Deus, ele começa pelo coração. É aí que começa o reino de Deus. E é interessante porque no Antigo Testamento, oferecer um sacrifício exigia esforço. Porque muitas pessoas viajavam até Jerusalém. O animal precisava ser escolhido. E depois que o animal fosse escolhido para o sacrifício, sem marcas, sem manchas, um animal perfeito, o sacerdote ainda precisava aprovar esse animal. E é num momento aqui de extrema importância, mas Jesus ele afirma que existe algo ainda mais importante do que chegar no altar. Você pode ver, pode imaginar essa cena? O rapaz chegou e traz o animal dele para prestar sacrifício. E ele chega diante do altar e o sacerdote já tinha escolhido aquele animal, está certinho, está tudo certo, mas na hora de entregar para o sacrifício, porque tem coisa que você precisa acertar ainda. Se você não está acertado lá com o seu irmão, vai lá e te acerta com ele, depois você volta. A gente não imagina essa cena, imagina assim, no ato de culto, o animal estava ali, ele amarra o animal perto do altar e volta lá para se acertar, para depois pegar o animal. Significa o quê? É urgente. Ah, pastor, mas quando Deus tocar no meu coração, não vai. Não se engane. Por que Jesus não vai? Porque Ele já falou. É que nem aquela pessoa, pastor, quando Deus tocar no meu coração, eu vou fazer tal coisa. Não vai. Aquilo que Jesus já mandou fazer, se cumpra. Sabe, irmãos, Jesus está afirmando aqui, chegar ao altar com o coração certo. Isso aqui ensina para a gente uma verdade fundamental aqui. Deus nunca separa o coração do caráter. Ah, pastor, mas essa pessoa, eu até perdoei, mas nosso relacionamento nunca mais vai ser o mesmo. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Ah, pastor, eu já perdoei, mas nosso relacionamento nunca mais vai ser o mesmo. Eu fico pensando, Jesus pregado na cruz, a mosquitaiada pegando ele, sangrando ali, com dor, os ladrões, um de cada lado, todo mundo olhando, zombando de Jesus, e Jesus se esforça para firmar o seu corpo em cima dos pés, que tinha um prego de 30 centímetros, e Jesus se firma naquele prego para poder levantar o corpo, para poder respirar um pouquinho, para poder dizer assim, olha, eu perdoo vocês, mas o nosso relacionamento nunca mais vai ser o mesmo. Já pensou se Jesus fizesse isso? A gente vai se enganando. Para Deus, não basta que a oferta esteja correta. Não basta, você pode chegar aqui à frente, ou ali do lado, e entregar o melhor dízimo que você puder entregar. Você pode entregar oferta, você pode entregar propósitos, mas para Deus não é o mais importante que a oferta esteja correta. Para Deus é importante que o ofertante também esteja correto. Amém. Porque se o ofertante não estiver correto, é só dinheiro. Se o ofertante não estiver correto, é só tempo que ele destina para a igreja, para as coisas da igreja. Foi exatamente esse o problema que foi denunciado pelos profetas. Isso é profundo, isso é sério. Isaías ele afirma para a gente que Deus rejeitava os sacrifícios quando as mãos estavam contaminadas pelo pecado. Deus rejeitava esse sacrifício. Amós, ele diz que Deus abominava os cânticos. Ele fala, eu não suporto mais os intrépidos dos seus cânticos, porque o seu coração, os seus lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. E agora vem Jesus e amplia mais esse princípio, porque ele mostra que até relacionamentos quebrados afetam a nossa adoração. Relacionamentos quebrados afetam a nossa adoração, porque Deus, Ele nunca recebe apenas aquilo que nós colocamos no altar, Ele recebe também aquele que está diante dEle. Então, se eu estou aqui pregando para os irmãos, ou se os irmãos estão aí orando, consagrando, se arrependendo, ofertando, dizimando, adorando ao Senhor, mas o seu coração não está dentro disso aqui, Deus ele diz, para. Não vem trazer oferta no altar.
Não vem participar da ceia porque o teu coração está machucado. Irmãos, é possível a gente cantar e continuar preso no orgulho. É possível a gente ofertar e continuar preso no ressentimento. É possível servir a igreja e continuar guardando mágoas no nosso coração. É possível sim participar da ceia sem participar da comunhão. Um dia alguém me falou assim, ó, eu não gosto de comunhão. Falou assim, eu não gosto de comunhão forçada. Gente, quando nós não gostamos de comunhão, quando nós não gostamos de estar juntos como igreja, algo está faltando na nossa vida. Quando eu não gosto de estar junto com os meus irmãos, algo está faltando na minha vida. Quando eu não gosto de conviver com as pessoas, é porque tem coisa em mim que eu ainda não deixei Deus tratar. O pão não vai resolver isso. O cálice não vai resolver isso. Porque o problema nunca foi o pão. O problema nunca foi o cálice. O problema sempre foi o coração. E é por isso que eu gosto de dizer que o coração do problema é o problema do coração. É o problema do meu coração. Porque se eu não consigo viver a comunhão que o Senhor quer para mim, alguma coisa está errada no meu coração. É por isso que a Bíblia diz, guarda o teu coração. Porque é dele que provém todas as saídas da vida. Talvez alguém entre no templo, imaginando que Deus está impressionado com a sua frequência. Talvez alguém venha na igreja e dizer, estou impressionando Deus, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, eu venho em todos os cultos, eu participo de tudo que a igreja está fazendo, então olha os dons que eu tenho muitos dons. Eu sirvo o corpo com os meus dons, e eu acho que então eu estou arrasando com isso, mas Deus, Ele continua fazendo até para essa pessoa a mesma pergunta, como que está o seu coração? Porque Deus escuta as nossas orações, mas Deus também escuta o silêncio entre os irmãos. Uma igreja que não vive comunhão é uma igreja doente. Um crente que não vive comunhão é um crente doente. Nesses anos todos de ministério, eu vi tanta coisa. Eu vi tanta coisa. Eu já vi pessoas chegarem no culto depois do louvor porque não gostavam das músicas. Eu já vi isso. Eu já vi pessoas não virem na igreja no dia da comunhão porque não querem conviver com aquela pessoa. Não tem nada contra ela, só que não... Uma vez eu preguei uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos, e uma das mensagens era sobre não matarás. E cada domingo que eu pregava sobre um dos mandamentos, as pessoas ficavam assim, porque cada um era mexido de um jeito, mas no dia que sabiam que eu ia pregar sobre os 10 mandamentos, que eu ia pregar sobre não matarás, algumas pessoas chegaram antes do culto, pastor, hoje está legal. Por quê? Não, porque eu nunca matei ninguém, então hoje para mim está legal, hoje eu não vou sair machucado daqui. E aí quando eu comecei a falar, eu estava falando para os irmãos, quantas vezes você não mata alguém fisicamente, mas você mata a pessoa no teu coração. Você não quer mais conviver com a pessoa, porque ela falou alguma coisa que você não gostou, ou porque ela diz, ou que ela fez algo que você não gostou, você mata essa pessoa. E você vem para o culto e você passa e cumprimenta de má vontade, oi. E a gente ainda acha bonito isso, sabe? E Deus está dizendo, olha como que está o teu coração, porque esse mundo está corrompido e o teu coração está se corrompendo também. O perdão, a reconciliação são uma das maiores coisas que o Evangelho nos proporcionou. Porque sentir mágoa no coração é a mesma coisa que você tomar veneno e pedir que o outro morra. Mágoa é isso. Irmão, um copo como esse pode estar brilhando por fora, mas ele pode estar completamente contaminado por dentro. Ele pode estar brilhando aqui. O Ricardo me trouxe, nem sei. Mas dentro desse copo pode ter só água. Mas ele pode ter toxinas, ele pode ter veneno, tudo transparente, eu não vejo, mas por fora está limpinho. Quem olha de longe para a gente, às vezes,
pensa que a gente está limpinho, pensa que nós estamos vivendo o melhor de Deus na nossa vida. E aí quando olha para o nosso coração, quanta mágoa, quanta tristeza, quantas vezes a gente foi se perdendo nesse caminho e perdendo a comunhão. Porque se uma pessoa precisa, sei lá, para fazer uma viagem, vamos fazer um donativo, aí vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer uma vaquinha online para levantar dinheiro para uma pessoa lá ir numa viagem. Mas aí quando o irmão está doente, está precisando de alguma coisa, vamos lá. Percebe? A gente vai invertendo esses valores. Jesus está dizendo que Deus, Ele não observa apenas as aparências da nossa espiritualidade. Deus não observa só isso. Ele conhece aquilo que existe dentro do nosso coração. Deus conhece. Então Deus procura adoradores. Ele não procura adoradores apenas com as mãos levantadas. Isso é fácil. Mas Deus procura adoradores com os corações restaurados. Para participar da ceia do Senhor, eu preciso entender isso. Segunda coisa que ele vai ensinar para nós aqui, versículo 23, na segunda parte, diz assim, ó: e ali te lembrares, ele fala primeiro, se você vem trazer a tua oferta no altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha isso. Se você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Irmãos, um mau relacionamento não tem um detalhe da vida cristã. O mau relacionamento, guarda isso. O mau relacionamento não é um detalhe da vida. O mau relacionamento é pecado. É um pecado que nos afasta da comunhão com Deus. Porque aqui, e esse detalhe muda completamente a leitura aqui do texto. Porque Jesus não diz, se você tem algo contra alguém. Isso aqui vai quebrar um pouquinho da nossa forma de pensar as coisas. Porque Jesus não diz assim, ó, se você tem algo contra alguém. Ele não diz isso. Ele fala, se alguém tem algo contra você. Ele vai dizer, se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você. Irmão, isso aqui significa que o discípulo, se você é discípulo e eu também, aqui está dizendo que o discípulo precisa sim se preocupar, até mesmo com relacionamentos rompidos, quando você nem culpa tem do negócio. Ah, pastor, mas eu não vou ficar me estressando aqui, porque afinal de contas não fui eu que fiz, foi ele que ficou sem falar comigo, eu não tenho nem aí, eu não fiz nada para ele, ficou sem falar comigo, agora é dele, se ele quiser voltar, volta. Irmão, isso é pecado. Porque Jesus está dizendo aqui, se você souber que um irmão tem algo contra você, deixa aí e vai lá se reconciliar com o seu irmão. Porque o foco aqui, meus irmãos, não é descobrir quem está certo. O foco aqui é restaurar aquilo que foi quebrado. Então essa conversa, né? Mas eu não fiz nada, a pessoa nem falou mais comigo, tal, ele tem que me procurar. Não, irmão, está aqui. Se você souber que algum irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta e vai se reconciliar com ele. Ah, pastor, mas o que? Não interessa, está errado, vai conciliar. Mas ele não me procurou, procura você. Resolve. Irmão, observe como isso aqui conecta o contexto. Porque poucos versículos antes, Jesus havia ensinado que o homicídio, ele começa muito antes da morte física. Jesus estava ensinando um pouco antes aqui. Ele começa onde? Ele começa na ira. O homicídio começa no desprezo. O homicídio começa quando tratamos o irmão como alguém descartável. Para Jesus, o pecado ele nunca nasce nas mãos. Para Jesus, o pecado nasce no coração. É quando eu não gosto da pessoa e alguém pergunta, por que você não gosta? Ah, eu não sei, mas eu não simpatizo. Olha que terreno fértil para o capeta. Sabe, é por isso que relacionamentos rompidos nunca são um assunto apenas emocional. Ah, pastor, mas relacionamento rompido é uma coisa emocional, né? A gente brigou, um dia a gente se acerta. Não, relacionamentos rompidos são um assunto espiritual. A Bíblia trata a falta de perdão, meus irmãos, como algo extremamente sério. Porque Paulo ele vai falar sobre o assunto, ele usa essa expressão aqui, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus.
E logo depois ele vai falar assim, ó, toda amargura seja tirada do meio de vocês. Toda amargura. Ou seja, existe aqui uma ligação entre guardar mágoa e entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, nós vivemos numa cultura que normalizou relacionamentos quebrados. Eu já vi pessoas que sentiam orgulho no coração, diziam, faz 20 anos que eu não falo com meu pai. Faz 25 anos que eu não falo com os meus irmãos. Eu parei de falar. Hoje eu bloqueei. Eu não quero mais saber. Cada um segue a sua vida. Cada um vai para o seu lado. E a gente vai pecando, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas o reino de Deus nunca funciona de outra maneira. No reino, nós não celebramos distâncias. No reino de Deus, a gente não celebra a distância. A gente constrói ponte. Aleluia. Irmãos, há pessoas que carregam ressentimentos durante anos e às vezes não sabem por quê. Daqui a 20 anos se encontram, sabe que eu não gosto do Marcel. Eu sei que eu não gosto do Marcel, mas já faz 20 anos, eu não sei nem por quê, mas não gosto. Percebe que coisa diabólica isso? A gente vai dando lugar para o diabo na nossa vida sem perceber. Porque no momento que eu entristeço o Espírito Santo de Deus, eu estou agradando quem? Percebe? A gente vai mexendo. Nós continuamos frequentando a igreja, nós continuamos servindo, nós continuamos cantando, mas por dentro nós vivemos alimentando conversas imaginárias, acusações, lembranças dolorosas. E o pior, a gente vai trazendo para o nosso convívio pessoas que só falam mal dos outros. A gente vai trazendo para o nosso convívio pessoas tóxicas. Judas, eu acho que é Judas. Se eu estou errado, depois vocês me corrijam. Não é Judas, eu acho que daqui a pouco eu lembro. O texto que diz assim, ó. Ao homem faccioso, você adverte a primeira vez. Você adverte a segunda vez. Se ele não quiser mudar de vida, você passa por ele e nem olha na cara dele. Porque ele por si só está condenado e vai querer levar você. Tito 3,10. Se você corrigiu uma vez, não adiantou. Corrigiu a segunda, não adiantou. Você é muito beneficente, então você corrige a terceira vez, não adiantou. Passa e nem olha na cara, porque ele por si só já está condenado e quer te levar com ele. A gente vai trazendo para o nosso convívio maledicências, pessoas que desconstroem os outros, pessoas que brigam com os outros, que não se dão com ninguém, e a gente vai deixando entrar no nosso convívio. Aí daqui a pouco eu já não gosto mais do Lucas também, eu nem sei porquê, mas porque a Alice me disse que não gostava do Lucas e tal, eu também não vou gostar do Lucas também. Mas por que eu não gosto? Não sei, a Alice me disse que não era para gostar. Percebe como isso é diabólico? Por dentro a gente vai alimentando conversas, e o pior, com o tempo a pessoa deixa de sentir que isso é pecado. Com o tempo a gente deixa de sentir isso. A gente vai transformando a mágoa em companhia constante da gente. A gente transforma o orgulho em justiça. A gente transforma o silêncio em vingança. Porque assim, ó, se eu não gosto do Lucas, quando o Lucas chega aqui na igreja, vou me vingar dele, eu vou chamar todo mundo para perto de mim, para ele ficar sozinho, para ele se sentir mal. Olha que coisa do diabo, coisa do capeta. Irmãos, Jesus, ele chama tudo isso pelo nome certo. Jesus chama isso de pecado. Jesus chama isso de pecado. Porque a ruptura que nos impede de amar o irmão, também fere a comunhão com Deus. Vocês já viram a ferrugem? Sabe como é que funciona a ferrugem? Ela funciona lentamente, ela não faz barulho, a ferrugem ela aparece de um dia para o outro, mas ela vai corroendo, mas ela corrói por fora? Não, ela corrói por dentro. Quando você percebe, aquele negócio já está todo corroído. E às vezes a gente vai vivendo a nossa vida mais ou menos como você botar um sapo na água quente. Você já tentou botar um sapo? Espero que não. Mas se um dia você vir isso, você vai saber o seguinte: se você coloca o sapo, joga ele na água quente, ele faz o quê? Ele pula. Lógico que pula. Mas se você colocar um sapo na água fria
e ligar o fogo embaixo, ele vai morrer cozinhando ali. Porque ele vai esquentando aos pouquinhos, ele morre cozido. A nossa vida é assim. Se alguém chegar e falar para mim assim, ó, o Érica falou mal de ti, pastor. Eu vou dizer, não, o Érica não falou. Porque eu conheço o Érica. Mas se eu deixar alguém começar a conversar, pastor, deixa eu tive ali na Érica hoje, sabe? Ela começou até comentou um pouquinho assim sobre a igreja e tal. E ela falou, daqui a pouco vai entrando uma fofoquinha, uma maledicência, daqui a pouco eu estou de mal com a Érica. Por quê? Porque eu permiti que a ferrugem entrasse. Eu permiti que a obra do diabo entrasse. E ele vai destruir o meu relacionamento com a Érica, com o Ralf. Por quê? Porque eu permiti que o diabo chegasse. Irmão, o ressentimento é assim. Quem alimenta mágoa, pensa que está prendendo o outro. Se eu alimento mágoa, eu estou prejudicando o Leandro. Eu quero prejudicar o Leandro. Na verdade, eu estou prejudicando a mim mesmo. Eu estou prejudicando a mim mesmo. Eu prejudico o meu próprio coração. A igreja do Senhor, ela foi construída por Ele para andar em comunhão. Ela foi construída pelo Senhor para que nós fôssemos ao canal de bênção aqui nessa terra. Eu posso não concordar com tudo que o irmão faz, mas eu sei que é com ele que eu vou viver o resto da eternidade. Eu sei disso. Eu vou viver com a dona Delma, com a Deodete, com o Joel. Nós vamos viver na eternidade juntos. Deus está nos dando aqui a oportunidade de experimentarmos um pouquinho daquilo que nós vamos viver lá. Já pensou chegar lá no céu e a gente ficar brigando lá? Não vai. Pastor, mas lá eu não vou brigar. Não, mas se você não aprender a parar de brigar aqui, talvez você nem para lá vá. Última coisa. Eu acho que é. Não posso garantir. Versículo 24 diz assim: deixe perante o altar a tua oferta. Vá primeiro reconciliar-se com o teu irmão. Irmãos, Jesus ele ensina para nós aqui que a reconciliação, ela não pode esperar. Existe uma palavra que domina esse texto aqui, domina isso aqui. É a palavra primeiro. Porque Jesus ele estabelece uma ordem. E a ordem de Jesus não é resolve depois. Não. Não é quando der tempo você resolve, não. Quando sentir vontade você resolve, não. A ordem de Jesus aqui é primeiro. Porque aquilo que nós adiamos, frequentemente revela aquilo que nós não valorizamos. A pessoa, o marido e a esposa, quando se desentendem, tem algum casal aqui que nunca se desentendeu? Eu quero conviver com vocês. Se você nunca brigou, quero conviver com você. Casal se desentende de vez em quando. Mas imagina assim, o marido e a mulher brigam. Os dois brigam. São inimigos? São inimigos? Não. Se eu brigo com a minha esposa e ela fica doente no meio da briga, eu primeiro vou cuidar dela para ela não ficar doente. E depois eu continuo brigando. Não, brincadeira, não briga não. A gente tenta acertar. Não é porque nós brigamos, tivemos um desentendimento, que nós somos inimigos. Se isso é assim dentro do casal, isso é assim dentro da igreja. É assim. Quantas vezes a gente se estressa com alguma coisa? Né? Ou porque uma coisa não ficou do jeito que tem que ficar, ou porque o outro não gostou do jeito que o outro falou. Mas Jesus está falando, primeiro, antes de você adorar, primeiro, resolve esse negócio aqui. Assim, ó, depois eu faço. Não, é primeiro. Irmãos, imagine a cena aqui. O homem está diante do altar, o sacerdote está ali, o sacrifício está ali, e tudo aqui indica que basta concluir o ritual, e Jesus vem e interrompe tudo. Isso aqui não diminui a importância do culto, pelo contrário, mostra aqui que Deus, ele leva a reconciliação tão a sério, que ele prefere esperar para a oferta ser feita daqui a pouco, para a reconciliação acontecer primeiro. Porque Jesus aqui entende que ele não quer receber uma adoração contaminada pelo orgulho. Ele não quer. Porque isso aqui revela o coração do próprio Evangelho. Deus poderia esperar que nós dessemos um primeiro passo na reconciliação. Ele podia. Foram eles que pecaram,
A pessoa, Deus dizendo isso? Foram eles que pecaram. Eu ofereci Jesus para que, quer dizer, eles que pecaram, eu ofereci de Jesus, mas eu dei lá o jardim, eles pecaram, então agora é eles que me procurem. Poderia, né? Mas Deus não fez isso. Deus, ele foi ao encontro. Deus, ele ofereceu Jesus. Ele veio ao encontro. Cristo deixou a sua glória. Cristo entrou na nossa história, pagou a nossa dívida. Irmãos, a reconciliação sempre começa com alguém disposto a dar o primeiro passo. Foi assim conosco. É assim também entre os irmãos. Talvez Deus esteja trazendo agora à sua memória alguma coisa que tem que melhorar. Talvez alguém que você não tem convivido tão bem, não tem sido tão bom o relacionamento, e você antes falava, conversava, agora é só oi, tchau, é como se aquela pessoa não fizesse diferença. Faz. Talvez exista uma conversa que você tenha evitado há tanto tempo. Talvez exista um telefonema que você não tem coragem para dar. Quem sabe Deus não trouxe você aqui apenas para participar da mesa. Talvez Deus trouxe você aqui não somente para receber o pão, mas para encontrar coragem de restaurar relacionamentos. Talvez seja isso. Porque a ceia, ela não anuncia apenas que nós somos perdoados. Não. Ela nos lembra que agora, nós como igreja, somos chamados para viver como pessoas perdoadoras. É isso que Jesus quer de nós. Quando uma ponte cai, imagina assim, duas cidades, elas são ligadas por uma ponte. Quando a ponte cai, essas cidades deixam de existir? Não. Mas elas deixam de se encontrar, porque não tem mais a ponte. Reconciliação, meus irmãos, é construir pontes. A reconciliação, ela não muda o passado, mas a reconciliação, ela traz de volta aquilo que sempre foi tão bom. Eu ouvi uma história uma vez de um caso, de duas famílias, irmãos americanos, se davam muito bem, muito bem. Eles eram amigos, saíam juntos, faziam acampamentos juntos, saíam passear, as famílias, todas juntas. E de repente um dia, alguém que não fazia parte desse círculo entrou e falou para uma das famílias que a outra tinha falado mal deles, que eles não eram pessoas boas e tal. E eles não brigaram, não se xingaram, nada, eles somente pararam de se encontrar. E isso durou anos. Depois de alguns anos, uma das famílias, poxa, nós éramos tão amigos. O que aconteceu nesse processo? E eles resolveram fazer uma visita e foram lá e conversaram. E eles chegaram à conclusão juntos que aquela terceira pessoa, que não era nenhuma nem da outra, aquela pessoa tinha inventado um monte de mentiras, tinha desconstruído tanto uma do que para outra, e estragou um relacionamento da vida inteira. E eles se reconciliaram, mas a tristeza deles é que por muitos anos, por uma coisa que foi mal feita por alguém, eles perderam tanto tempo de estar juntos como amigos. Meu desafio para você nessa manhã é que o primeiro passo da reconciliação quase sempre é o passo mais difícil, mas também é o passo mais parecido com Jesus. Talvez aqui entre nós, ou talvez não aqui entre nós, existem relacionamentos quebrados. E eu quero dizer para você que esse momento aqui é um momento de reconstrução. Dentro de alguns momentos nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. O pão vai falar do corpo que foi entregue. O cálice vai falar do sangue que foi derramado. Tudo isso aqui aponta para a cruz. Mas antes de nós olharmos para essa mesa, Jesus, ele convida a gente a olhar para o nosso coração. Porque a cruz não apenas nos reconciliou com Deus, mas ela também derrubou o muro que nos separava.
E talvez hoje Deus não esteja aqui pedindo para você uma oferta financeira. Não. Talvez Ele não esteja pedindo para você que você cante maravilhosamente o cântico como nós vamos cantar agora. Talvez Deus não esteja pedindo para você fazer uma oração linda, bonita, cheia de palavras difíceis. Não. Talvez Ele esteja pedindo para você e para mim apenas um coração disposto. Um coração perdoador. Disposto a telefonar para alguém, disposto a pedir perdão para alguém, disposto a liberar perdão para alguém, disposto a abandonar o orgulho, porque antes da mesa veio o coração. Antes do pão veio o perdão. Antes do cálice vem a reconciliação. Irmãos, a ceia é o lugar onde as pessoas perfeitas se assentam? Não. A mesa é o lugar onde as pessoas imperfeitas se assentam. É o lugar onde pecadores reconciliados celebram a graça de Cristo. Então eu quero te convidar que agora você incline a sua cabeça, você feche os seus olhos enquanto você está adorando ao Senhor com esse louvor. Se aqui dentro tem alguém que você precisa reforçar esses relacionamentos, que seja hoje, antes da ceia, quando estiver adorando, dá um abraço. Dá um abraço. Se não for aqui, diz: Senhor, essa pessoa não está aqui, mas quando eu sair daqui hoje, eu vou corrigir esse negócio. E terceiro, não permita que o diabo mande pessoas para dentro da sua casa que vai te afastar da comunhão.